noite, queridos. Nós estamos começando mais um culto, então fiquem em atitude de culto. Não é hora de arrumar casa, de arrumar um jantar, então para agora e nós vamos cultuar. E aproveitando, você já compartilha aí o link do culto nas suas redes sociais, chama os amigos, é uma forma de você convidar essas pessoas a participarem do culto com a gente. Já que você vai estar sentado aí participando, né, prestando culto ao Senhor, tira foto aí, marca as redes sociais da igreja. Aproveitando para te lembrar também que no aplicativo da igreja, na aba Comunicação, Ordem de Culto, tem a letra das músicas que estão sendo cantadas, tem as leituras bíblicas, os motivos de oração. Então você pode acompanhar e participar e prestar melhor um culto ao Senhor. Eu também queria te convidar para participar das lives que acontecem no canal do Instagram da igreja, às segundas e sextas, às 21 horas, no canal do Instagram do Vida Jovem, aos sábados, às 19 horas, no canal do Ministério de Louvor, às terças-feiras, 21h45, e ainda no canal do Instagram do Ministério de Louvor, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, nós temos uma devocional. Então é um tempo de louvor, um tempo de adoração, mas também um tempo de oração, onde nós oramos pelos nossos irmãos, pelos pedidos de oração. Nós temos ali também um tempo de meditação na palavra do Senhor. Então, assim, tem várias e várias oportunidades para você participar daquilo que a tua igreja está promovendo nesse tempo, para te conectar com os outros irmãos, mas também com o Senhor, em tempos de louvor e meditação na palavra do Senhor. Se inscreva nos canais da igreja, no YouTube, nas redes sociais, porque lá você vai ficar atento e sabendo de tudo que está acontecendo, ok? Um bom culto para todos nós, que Deus nos abençoe e fale conosco nessa noite. Amém. Tchau, tchau. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Que bom tê-lo aqui nesta noite, no nosso culto de celebração. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração e ao coração da sua família nesta noite. E antes da gente orar para consagrar ao Senhor tudo o que irá acontecer, eu queria te dar uma informação muito importante. A nossa igreja, junto com o aplicativo, o sistema que desenvolveu o nosso aplicativo, Atos 6, eles estão com uma nova plataforma de culto online, que é o pibmadureira.atos6.com/online. Eu queria te encorajar a ir para lá e assistir o nosso culto lá. Lá você tem a oportunidade de fazer um pedido de oração, você tem também a oportunidade de, se alguém que você conhece entregar sua vida a Jesus, você pode também sinalizar isso lá. Para a gente é muito importante saber isso. E também, se você quiser ofertar, dar o seu dízimo, lá também tem essa função. E a vantagem que a gente tem é que lá não tem nenhuma propaganda interrompendo a nossa celebração. Então eu queria te convidar a ir para lá. Mas você deve estar pensando assim, mas e o chat que tem no YouTube? Lá também tem o chat que permite você também interagir com os seus irmãos. Ok? Então, se você está no YouTube, migra para lá para poder cultuar ao Senhor lá com a gente. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esta noite, obrigado por esta celebração. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, de cultuar ao Senhor. Eu te peço, Deus, que nesta noite o Senhor fale grandemente aos nossos corações, aos corações das famílias que estão assistindo, que a tua graça, Deus, esteja sobre a vida de cada um. Também te peço, Deus, por todo louvor, por tudo que vai ser falado, Deus, que o Senhor abençoe a todos nós. E essa é a oração que te fazemos nesta noite e te consagramos este culto. Em nome de Jesus, amém. Celebre a Deus com a gente. Vamos louvar ao Senhor. Junte a sua família aí no sofá para a gente poder adorar ao Senhor neste momento. Deus abençoe você. Bom culto. Tchau, tchau. Olá, queridos. Graça e paz. Que bom que você escolheu servir ao Senhor e prestar culto a Ele conosco nessa noite. Não é assistir o culto, é isso mesmo, prestar culto ao Senhor. Então, você já deve estar confortável aí no seu sofá, ou num ambiente agradável para adorar ao Senhor. Então vamos juntos exaltar e bendizer o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. É isso que eu quero te convidar nesse momento. Nós vamos passar agora 2 vídeos que vão nos inspirar, nos conduzir nesse tempo de louvor ao Senhor. O primeiro é um vídeo antigo, gravado, acho que em 2012, se não me falha a memória, num culto nosso. Tem até um pequeno testemunho no meio do louvor.
O segundo vídeo foi produzido agora, em 2020 mesmo, com integrantes do Ministério de Louvor, cada um na sua casa, mas levando uma mensagem de paz e esperança para você. E que durante essas canções, a bondade do amor do Senhor inunde o seu coração e que você se permita louvar ao Senhor, se derramar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e um bom culto a todos nós. Adoramos, nos prostramos a Ti, Senhor. A esperança vai surgindo em Ti, Senhor. Pois quando temos força pra viver, nossos medos são levados por Sua mão, por Sua mão. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, seja bem-vindo aqui. Queremos ver o Teu agir. Queremos ver o Teu agir nesse lugar, Senhor. Se voltam a Ti, Senhor. No Teu reino tudo novo se faz, se refaz. Pois quando temos força pra viver, são levados por Sua mão, por Sua mão. Hosana, Hosana, Tu és o Deus que salva, digno de todo. Hosana, 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 seja bem-vindo aqui. Queremos ver o Teu agir. Queremos ver o Teu agir, Senhor. Onde Tu estás, tudo novo se faz, Senhor. Dia 1º de dezembro do ano passado, às vezes uma canção ela não faz tanto sentido. E essa canção faz muito sentido pra mim. Dia 1º de dezembro do ano passado, eu estava em casa sozinho e eu sofri um infarto e um princípio de AVC. Eu fiquei com a minha parte esquerda do meu corpo parada. E às vezes a gente canta algumas músicas e realmente muitos de nós ficam... Mas essa música não faz sentido. E pra mim ela fez tanto sentido. Porque eu estava em casa sozinho. Na verdade, eu não estava em casa sozinho. Na sala da minha casa estava eu, Deus e a morte. E eu falei, Senhor, eu vou morrer. Eu estou morrendo. A minha família está aqui. Eles sabem do que aconteceu. A minha irmã Cíntia me viu. E eu poderia muito bem, naquele momento, olhar para a morte e falar, vou morrer, vou me entregar. Mas eu preferi olhar para Deus. Por isso que nessa canção ela fala uma coisa muito interessante. Pois quando o vemos, temos força
para viver. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Naquele momento de dificuldade, aquele momento de dor, aquele momento onde o dinheiro não resolvia o meu problema, a felicidade ali momentânea não resolveu, nada resolveu o meu problema. Eu consegui olhar para Deus e aquilo me deu força para viver. E aquilo me deu força para retornar, aquilo me deu força novamente para viver. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Eu também não estou aqui para dizer que Deus vai fazer hoje algo na sua vida, não. Ele tem um momento certo para cada coisa. Mas eu te digo algo, que se você colocar os seus olhos no Senhor, você vai ter força para vencer, você vai ter força para viver. E é isso que eu te convido, em meio a essas dificuldades, você poder cantar isso. Pois quando vemos, temos força para viver. Os nossos medos são levados. Pois quando vemos, temos força para viver. É verdade, os nossos medos, eles são todos levados por sua mão. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, o nosso Rei, seja bem-vindo aqui. Queremos ver o teu agir. Hosana, Hosana, tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, seja bem-vindo aqui. Queremos ver o teu agir. Hosana, 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 Hosana. Aplauda aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, o Senhor Deus. Aleluia. Amém. Amém. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei.
Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou a seus ouvidos. Salmos 18:6. Oremos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um momento onde podemos falar contigo. Pai querido, eu te peço que tu venhas abençoar cada família nesse momento, ó Deus, que estamos vivendo em quarentena. Que o Senhor, ó Deus, possa ajudar, ó Deus, para que cada um sinta o teu cuidado e a tua proteção. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão tristes, aqueles que estão com problemas e dificuldades. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa, ó Deus, ir de encontro a cada um. Te peço, ó Deus, pela nossa igreja, pela liderança. Abençoe o pastor Vilmar. Dê a ele as estratégias necessárias, ó Deus, para conduzir a tua igreja nesse tempo, juntamente com o pastor Marcos Felipe e todos os ministérios da tua igreja. Que pensemos, ó Deus, sempre na propagação do teu evangelho. Que muitas pessoas nesse tempo possam ter seus corações, ó Deus, de forma que possam encontrar, ó Deus, o refúgio em Ti. Nos ajuda como igreja, ó Deus, nesse momento. Abençoe as pessoas que trabalham em hospitais, para que o Senhor também, ó Deus, as guarde, ó Deus,
e que possam, ó Deus, nesse tempo, entender que a segurança maior que eles têm se encontra em Ti. Que, ó Deus, possamos também, ó Deus, voltar os nossos olhos para Ti e entender, ó Deus, que as respostas, ó Deus, tudo isso que temos passado, ó Deus, o tempo, ó Deus, dessa pandemia acabar, ela está, ó Deus, nas Tuas mãos, no Teu controle. Muito obrigada, Senhor, por termos essa liberdade de cultuar a Ti. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui dentro de casa, quietinhos, eu e o Carlos, sentindo muita saudade da nossa igreja, nossa comunhão, nossa unidade. Estamos seguindo todos os decretos do Ministério da Saúde, evitando assim as contaminações. Queremos nesse instante orar, representando a Comissão de Sucessão Pastoral. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tem feito por nós até aqui, Senhor. Nós sabemos que nenhuma folha cai sem a sua permissão. Queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, por essa certeza que nós temos. Queremos te agradecer pela vida do pastor Vilmar, sua família, Marcos Felipe e Juliana. Queremos nesse instante pedir que eles possam ter sabedoria de como que vão, através da internet, levar o Evangelho nesse período de afastamento, enquanto nós não podemos voltar a nos reunir. Queremos nesse instante te pedir e agradecer pela vida da Comissão de Sucessão Pastoral, nós 11 componentes. Nós não tivemos ainda nenhuma notícia que alguém tenha adoecido, ou da coronavírus ou outra enfermidade. Estamos nesse instante dentro de casa,
fazendo os nossos trabalhos e podendo assim, quando voltarmos, continuar o planejamento, as orientações, para que nós possamos saber o que Deus quer para nós através do novo pastor, que ele possa vir, Senhor, com toda a sua família, se for o caso dele ter família, dentro dos teus princípios, Senhor, cristãos, e que ele possa amar as pessoas e possa trazer para nós palavras vindas de Ti. Queremos Te agradecer pela melhora de muitos enfermos e queremos Te pedir que console as pessoas que perderam os entes queridos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém. E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, hoje minha família foi convidada a estar orando por alguns motivos na igreja. E então, a gente sempre se vê na igreja, só que às vezes, muitas das vezes a gente não sabe quem são nossas famílias, né? Então, esse aqui é meu pai, essa é minha mãe, e essa aqui todo mundo conhece, já que é minha irmã, né? A igreja toda já deve conhecer. E aqui do lado aqui vai ter minha namorada também, né? E então, a gente vai estar lendo um versículo da Bíblia e depois minha mãe vai estar orando. O versículo que pediram para a gente orar é Salmos 10:17, que diz: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. E agora minha mãe vai estar orando para a gente. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai querido e amado, por esses dias, Senhor, tão difíceis, Pai, mas sabemos que o Senhor tem nos sustentado. Oremos também, Senhor, pelas famílias de nossa igreja, Senhor Deus, que o Senhor possa estar sustentando, Senhor, os seus familiares, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, Pai, que o Senhor possa estar confortando o coração, Senhor, e que também que o Senhor possa estar sustentando nesses momentos difíceis, Senhor. Te pedimos também, Senhor, pela vida econômica, Senhor Deus, pelos desempregados de nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo porta para eles, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, confortando eles nesse momento tão difícil que nós estamos passando, Senhor. Mas sabemos também que o Senhor é conosco. Esse alicerce familiar que nos sustenta a cada dia, Senhor Deus. O Senhor possa estar abrindo portas de emprego e sustentando todos os familiares de nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Chegamos ao final da nossa campanha de Missões Mundiais de 2020. Que bom por tudo que nós vimos e ouvimos até aqui. E nós somos mais uma vez desafiados a participar da obra missionária, a participar do que Deus está fazendo. Nós somos retalhos e um retalho sozinho não consegue alcançar o mundo inteiro. Mas quando somos unificados a outros retalhos, a gente faz parte de uma grande colcha, que essa sim alcança todo mundo,
transforma e leva alegria por onde passa. Seja um retalho dessa colcha para transformar o mundo com a alegria de Jesus. Você pode fazer parte contribuindo, intercedendo ou indo ao campo missionário. O que você não pode é ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer pelo privilégio de fazer parte da obra missionária do Senhor no mundo. Muito obrigada, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito através da vida de cada um dos missionários espalhados por todos os continentes. Continua usando os teus servos, guardando e protegendo. Senhor, levanta mais e mais pessoas para contribuírem, Senhor, para o sustento desta obra. E que cada um de nós que estamos aqui hoje, assistindo e participando deste culto, não fiquemos de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse privilégio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e faça parte do que Deus está fazendo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Amém. Louvado seja por mais esse momento. Nós já louvamos ao Senhor, nós já podemos orar ao Senhor, colocar nas mãos dele as nossas preocupações, colocar na mão dele as nossas ansiedades. Chegamos a um final de mês, né, e podemos agradecer ao Senhor pela fidelidade que ele tem tido, né, com cada um de nós, sobre nossa família. E nós queremos agradecer também agora, nesse momento, pelas ofertas e dízimos. Embora não estejamos aqui presencialmente, né, todos juntos, mas a igreja tem sido fiel, através do meio virtual pelo qual temos disponibilizado a todos. A igreja tem mantido a sua fidelidade, trazendo ao Senhor suas ofertas, trazendo ao Senhor, devolvendo ao Senhor os seus dízimos, e o Senhor tem se alegrado, porque o apóstolo Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria. Não é um momento de sacrifício, mas é um momento em que nós podemos devolver ao Senhor aquilo que é dele. E por isso, então, nós queremos, nesse instante, poder agradecer ao Senhor por tudo isso. Curve a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor, nós queremos, nesse momento, te agradecer mais uma vez, pelo privilégio que temos, ó Deus, de poder estar fazendo parte da tua obra. Te agradecemos, ó Deus, por cada dízimo, por cada oferta, ó Deus, que os teus servos, que a tua igreja tem colocado, tem trazido ao altar do Senhor. E agradecemos, ó Pai, pelas tuas providências. O Senhor tem prevido e provido todas as formas necessárias para que cada família hoje continue sendo cuidada, continue sendo sustentada. No meio desse momento pelo qual vivemos, nós podemos experimentar a tua mão de cuidado sobre cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, que a tua igreja possa continuar usando, ó Deus, cada oferta, cada dízimo, conforme a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, continua nos dirigindo nesse instante. É o que nós te pedimos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor e adorando ao Senhor nesse momento, juntos como a igreja dele. Amém?
Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você agora, nesse instante, prepare o seu coração para mais um momento, né, desse culto ao Senhor, que é o momento da ministração da palavra. E esperamos que o Senhor fale com você mais uma vez, que o Senhor possa ter a sua resposta, que o Senhor possa trazer o consolo ao seu coração. Nesse momento de ministração da palavra, quero que você abra o seu coração, abra os seus ouvidos para experimentar aquilo que o Senhor preparou para você através do pregador dessa noite. Eu quero orar por ele, quero orar pela vida do nosso irmão e seminarista Tiago Balbino, que trará a ministração da palavra hoje ao seu coração. Amém? Vamos orar? Deus bendito, Pai de amor, nós queremos te agradecer por todo esse momento já de culto que estamos dando ao Senhor e queremos pedir que nesse momento o teu servo, Deus, na ministração da palavra possa ser o teu instrumento. Que ele fale a cada coração, Senhor, conforme a tua vontade. E que ele seja usado poderosamente para que o Senhor revele e traga aquilo que é necessário para cada um de nós essa noite. Sendo assim, Pai, eu te agradeço. No nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Essa palavra ao seu coração. Olá, queridos, graça e paz. Que bom, que alegria poder compartilhar com vocês nessa noite a palavra do Senhor. É com muita alegria, com muita gratidão, com muita honra, mas também com muito temor e tremor diante do Senhor, que eu estou aqui nesse momento para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. A história que eu quero conversar com vocês nessa noite, ela é baseada em todo o livro de Samuel, mas calma, nós não vamos ler todos os capítulos, não vamos ler todos os versículos. Eu quero só fazer um passeio em pequenas partes da história e tirar 3 pontos para a gente poder compartilhar e meditar na palavra do Senhor. O tema que eu quero compartilhar contigo é como crescer em meio às adversidades. Nós temos vivido tempos tão difíceis, tão estranhos, tão diferentes do que estávamos acostumados, do que estávamos pensando. Talvez para essa data de hoje você tivesse planos na sua mente, talvez para uma viagem, talvez para uma festa, talvez um casamento, talvez, sei lá para o que for. E por conta dessa pandemia, por conta de toda essa mudança no cenário mundial, você hoje tem que estar na tua casa. Se sai para trabalhar, se precisa sair para trabalhar, sai com tantos cuidados. Acho que nunca se usou tanto álcool gel por aí. Mas você talvez tenha com a vida totalmente mudada em relação ao que você vivia há alguns meses atrás. De março para cá, olha quanta coisa mudou. Já parou para perceber que nós estamos na última semana? Hoje é o último dia de maio. Já estamos começando junho. O tempo passa muito rápido, as coisas mudam muito rápido. E a gente precisa se adequar e se encaixar diante das coisas, entendendo o que Deus quer fazer, o que Deus quer mostrar, o que Deus quer ensinar em cada oportunidade. Então, de antemão, para quem tem estado comigo nas devocionais, às 7 horas da manhã, já vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, nessa introdução. De segunda a sábado, nós estamos às 7 horas da manhã, numa devocional lá no Instagram do Ministério de Louvor. Às terças à noite tem no Instagram, também no Ministério de Louvor, uma live. Segundas e sextas tem live no Instagram da igreja. Aos sábados tem live do Vida Jovem. Ou seja, olha quantas oportunidades Deus te dá de se reaproximar dos nossos irmãos ali aqui pela internet. Além dos cultos de domingos e quartas-feiras, olha quantas oportunidades Deus está te dando, como estratégias novas, como ferramentas novas, para a gente poder compartilhar do amor do Senhor, talvez com um colega de trabalho, talvez um colega seu que nunca fosse entrar numa igreja, mas você pode transmitir e compartilhar com ele um link de um culto, um link de uma live dessas, o link da devocional. Então, aproveita essa oportunidade para poder compartilhar do amor do Senhor através daquilo que temos. Mas uma das coisas que eu tenho compartilhado lá, e algumas vezes eu repito sobre isso, eu lembro que em janeiro eu estava com a Helen lá na Convenção Batista Brasileira, em Goiás, e a gente acompanhava os noticiários falando sobre o coronavírus tão distante. Isso foi meado para final de janeiro. Início de março nós suspendemos nossas transmissões do culto presenciais, né? Nós suspendemos nossos cultos presenciais, porque a ordem naquele momento era ficar dentro de casa. Isso foi no segundo domingo de março, se não me falha a memória aqui agora. De meado de janeiro a início de março, rodou o mundo e chegou no Brasil.
Hoje, olha como é que está a condição do nosso país diante dessa tragédia. Quantas pessoas perdendo a vida, quantas pessoas no leito de um hospital agora por conta dessa doença, quantas pessoas que não conseguiram ainda nem atendimento. A situação mudou muito. E nós, para evitarmos o contágio, o avanço dessa doença, uma medida é ficar em casa. E aí, ficando em casa, uma coisa boa que você pode fazer para aproveitar o tempo é meditar na palavra do Senhor. É buscar o Senhor em oração, ter momentos devocionais com Ele. Deus se revela, Deus tem tanta coisa para compartilhar comigo e com você. Então a minha sugestão é que você aproveite esse tempo para isso. E foi assim que nasceu essa mensagem, mediante um tempo de estudo do livro como um todo, e aí surgiram alguns pensamentos que eu quero compartilhar com você. Então, a gente entende que em Romanos 8, 28, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se estamos num momento como esse, hoje, Deus tem um propósito nisso. E se nós aproveitarmos as oportunidades, nós vamos aprender a crescer no meio dessa adversidade. Então, usando como pano de fundo a história de Samuel, desde o nascimento dele, desde a situação de Ana, o sofrimento e a humilhação que ela sofreu por não poder gerar um filho, passando pelo crescimento de Samuel, com todo o contexto conturbado onde ele foi criado e ele não se contaminar com aquilo, e chegando lá em Saul e em Davi, na verdade, dando uma pincelada em Saul e Davi, para a gente aprender coisas de como a gente deve prestar atenção, de como a gente deve reagir ou agir para que a gente possa crescer no meio da nossa adversidade. Então, fica tranquilo, nós não vamos ler o livro todo. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, então, é: diante da humilhação, não reaja, espere e permaneça firme. Eu vou repetir. Diante da humilhação, não reaja, espere e permaneça firme. Se você puder abrir a sua Bíblia aí em 1 Samuel, no capítulo 1, eu quero ler do verso 1 ao 8. 1 Samuel 1, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem de Ramatim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Imagina anos e anos e anos e anos a fim essa história se repetindo. Ana passando por essa humilhação, Penina chegar diante dela e ficar esfregando nela ali que ela tinha filhos e Ana não. Só que a única reação que a palavra de Deus nos mostra de Ana era: ela chorava e não comia. Essa era a única reação que ela tinha. Não falava aqui que ela reagia, que ela agredia Ana, ou que ela agredia a Penina. A palavra do Senhor nos mostra é que ela ficava na dela, chorando, triste e não comia. Lamentações 3:26 nos diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isso era o que a Ana fazia. Imagina, Penina todo ano nesse processo onde eles estavam provocando ela ali. Ana poderia responder o seguinte: ah, é? Tá bom, é verdade, você tem filhos e eu não. Só que eu sou mais amado e você não é. Ou nem responder nada, já partir logo para uma agressão, rolar ali uma luta entre elas. Muitas vezes nós, quando somos confrontados pela vida, pelas situações da vida, a nossa primeira reação é agir, é reagir, é dizer verdade para o outro, é querer partir para agressão, para discussão, para violência.
Existe uma máxima que diz que é melhor ser feliz do que ter razão. E se a gente parar para pensar com calma, na verdade, a gente vai chegar à conclusão de que faz sentido. Porque muitas vezes, quando a gente quer ter razão, a gente está defendendo a nossa razão com unhas e dentes, porque está errado, a gente tem que fazer, e naquela coisa toda. A gente, às vezes, acaba extrapolando o campo da razão. A gente começa a falar com as outras pessoas e colocar e botar o que eles estão errados e blá, blá, blá. Que aí a gente inverte essa situação e passa a sair como os errados da história. Mesmo a razão estando com a gente. Veja bem, eu não estou falando que a gente não deve falar e se posicionar quando as coisas estiverem erradas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando tem a ver com a maneira com a qual nós fazemos. É importante que a gente faça o certo, mas da maneira certa. Então, a pior reação é quando a gente quer chegar e reagir por nossa própria força, por nosso próprio ímpeto. Ter as respostas certas, a solução certa, a situação certa o tempo todo. Às vezes é importante, mesmo a gente sabendo que o que está acontecendo está errado, que a gente espere um pouco, pense e haja da maneira certa, porque aí Deus vai dando as estratégias certas para que a gente chegue e confronte com a verdade, mas em amor, sem atropelar ninguém, sem magoar, sem ferir ninguém. Então, se a gente parar para entender que Deus está sempre no controle de tudo, tudo que a gente precisa fazer é submeter e sujeitar as nossas questões, as nossas emoções, as nossas tristezas, as nossas frustrações para o Senhor. Ele vai cuidar das nossas questões. Ele vai cuidar dessas nossas emoções. Ele vai cuidar das nossas frustrações, das nossas tristezas. Ele caminha com a gente mesmo no deserto. Na devocional dessa semana que a gente estudou, na segunda-feira, o título era A Escola de Deus. E o texto base era Oséias 13:5. E dizia assim: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. E então ele vinha discorrendo que a escola de Deus para nós se dava no deserto. Aí ele diz lá que o termo hebraico para deserto é midbar, que se origina de dabar, que significa falar. Ou seja, deserto é o lugar onde Deus quer falar, quer se revelar a nós, nos dar seus mais profundos ensinamentos, nos moldar. Se deserto é lugar de passagem e sabemos que Deus tem um propósito em tudo que acontece, por que então nos desesperar? Nos revoltar contra o Senhor? Quantas e quantas vezes, quando as coisas acontecem diferente de como nós pensamos, nós nos revoltamos contra o Senhor? Talvez você não tenha diretamente se revoltado contra o Senhor, mas tem um irmão, um cônjuge, um pai, um filho, que por conta de uma situação contrária se voltou contra o Senhor. Ou talvez você de fato tenha se voltado contra o Senhor em algum momento, se irado contra Ele. Eu não digo necessariamente ter se desviado dos caminhos do Senhor, mas ter se irado, ter se colocado numa condição de luta com Deus, de reclamar, de blasfemar, de se posicionar contra. Se Ele tem um propósito para tudo, e muitas vezes a gente sabe que o deserto é um local de passagem, por que a gente se posiciona, por que a gente se posiciona dessa forma? Seguindo em 1 Samuel 1, agora de 9 a 18, se você está com a tua Bíblia aberta aí, continua lendo comigo então, a partir do verso 9 até o 18. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito, e fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. E enquanto ela orava ao Senhor, ele observava seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor.
Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não pense que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. E Eli lhe respondeu, vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. O que acontece aqui é que Ana, a Bíblia nos mostra, né, que com a alma amargurada, Ana orou e chorou muito. O sacerdote ali que estava vendo aquilo tudo achou que ela tivesse bêbada, olha isso. Ele achou que ela tivesse bêbada e foi até ela para confrontá-la, para poder dar uma chamada nela ali. Mas ela foi e relatou o que estava no coração dela, expôs para ele o que estava acontecendo, o que estava amargurando, o que estava entristecendo. Percebam? Ela não reagiu, ela não agrediu, ela não ofendeu Penina. Ela guardou, chorando na presença do Senhor, clamando a Ele, e quando teve a oportunidade de se apresentar diante de um sacerdote do Senhor, ela foi e falou para ele aquilo que estava no coração dela. Eli imediatamente responde para ela, vá em paz, que o Senhor conceda o que está no teu coração. A Bíblia mostra, diz ali no finalzinho do verso 18, que o semblante dela deixou de ser triste. Naquele momento ela desfrutou da paz, da alegria, da paz que excede todo entendimento, da alegria que preenche todos os cantos e recantos da nossa alma. Só Deus pode dar isso. Essa alegria completa, só Deus pode dar. E quando eu penso nisso, quando eu observo isso, que eu fico pensando assim, é uma conclusão minha, tá? Isso é uma conclusão minha. A Bíblia não fala ali de como ela era no dia a dia. Mostra aquele dado específico daquele momento. Mas eu fico imaginando que ela devia ser uma pessoa triste, amargurada no dia a dia. Porque ela tinha uma rival que morava na mesma casa. Essa rival convivia com ela todo dia. Então devia ser uma humilhação constante, um sofrimento constante, uma implicância constante. Então ela devia ser uma pessoa totalmente amargurada, triste. Pensa comigo aqui, você gosta de ficar próximo de uma pessoa que é chata, reclama de tudo o tempo todo? Ou então aquela pessoa que nada nunca satisfaz? Ou então aquela pessoa que está triste o tempo todo? Que nada que você faça faz ela se alegrar? Você conta piada, ela não ri, você... Enfim, o que você faz, nada tira ela daquele estágio de tristeza profunda. Não é legal estar próximo dessas pessoas. E a Bíblia conta que ela experimentou a paz que excede o entendimento dela ali, né? Que uma alegria, que logo o semblante triste dela se desfez. E aí, é uma leitura minha isso, né? A Bíblia fala que, quando a gente segue no verso 19, diz assim, depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade de Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aí o 20, e Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, pois dizia, eu pedi ao Senhor. Você está entendendo? A Bíblia não fala de como era a relação deles antes, a Bíblia não fala de que ela era triste ou não era. Eu estou apenas conjecturando aqui com você. Ela desfrutou da bondade do Senhor e pôde vivenciar o milagre do Senhor na vida dela. Muitas vezes a gente fala muito que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas quando a gente se depara com a prova, a gente começa a reclamar, blasfemar e questionar. Ana se colocou diante do Senhor, chorando sim. Muitas vezes são as nossas lágrimas que vão levar o nosso clamor até o Senhor, que vão resumir o que as palavras não podem dizer. Mas Deus entende esse idioma, Deus entende isso e Ele enxuga as nossas lágrimas. Então é diante do Senhor que nós devemos colocar as nossas questões. Ana fez isso. Eli, naquele momento, foi talvez um instrumento para o que Deus queria fazer depois. Estava ali no lugar certo, na hora certa, viu, foi para recriminá-la e ao entender o que aconteceu, liberou uma bênção sobre a vida dela. Então, diante da humilhação, não reaja. Não reaja de qualquer forma. Fica firme
Espera no Senhor. Bom, a história segue, Samuel nasce, Ana o entrega a Eli, conforme prometeram ao Senhor, e o Senhor abençoa a Ana, olha só, para uma mulher estéril que era rechaçada pela sua rival. O Senhor abençoa a Ana, que gera ainda 3 filhos e 2 filhas. A promessa do Senhor se cumpre e ainda vem muito maior do que podemos esperar. Porque Ana não reagiu, clamou ao Senhor por um filho. Tudo que ela queria era a alegria de ser mãe. Agora pare e pensa, ela queria ser mãe e estava disposta a viver essa alegria de ser mãe e dedicá-lo ao Senhor. Ela não mediu esforços, ela fez um voto e porque ela cumpriu, Deus deu a ela ainda mais 5 filhos. Esse é o Deus que a gente serve. Quando a gente se coloca à disposição dele, faz o que ele quer que a gente faça e permanece fiel, ele vai muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. Então o primeiro ponto é esse. Diante da humilhação, não reaja. Espere e permaneça firme. O segundo ponto é, não se deixe influenciar pelas circunstâncias. Não se deixe influenciar pelas circunstâncias. Quando eu digo circunstância, eu digo tudo que está ao teu redor. Tudo, qualquer situação. Samuel foi criado pelo sacerdote Eli. Você lembra que o voto de Ana é que ela dedicaria ele ao Senhor. E assim ela fez. Se você continuar lendo os versículos, você vai ver que ela fez isso. Entregou ele a Eli. Então Eli criou ele desde pequenininho, junto com seus filhos Ofni e Finéias. Se você não sabe nada da história de Ofni e Finéias, você pode continuar lendo aqui nesse mesmo capítulo 2, se eu não me engano. Eles vão falar, no capítulo 2, vai falar da omissão de Eli em relação aos seus filhos, vai falar de como eles eram perversos, de como eles faziam tudo que o Senhor rejeitava, com as ofertas que eles recebiam, com tudo. Eles eram exemplos ruins de sacerdotes. Pior, eles eram sacerdotes do Senhor. Mas eles não se importavam com nada e viviam uma vida totalmente desregrada. Só que a palavra do Senhor diz que, apesar disso, Samuel crescia em estatura e crescia também em graça. É muito normal irmãos mais novos quererem imitar os irmãos mais velhos. Me desculpem os irmãos mais novos, tá? Mas é muito comum, é muito normal que os irmãos mais novos queiram imitar os irmãos mais velhos. Principalmente naquilo que está errado. E, aliás, tem irmão mais novo ainda que é tão ousado que ele não só se submete a imitar, como ele quer ir além nas travessuras. Ele quer fazer de uma forma ainda nunca tentada antes. Então, é muito normal isso. Samuel era como se fosse o irmão mais novo, né? Porque ele foi criado ali junto. Só que ele não olhava para as coisas erradas que Ofni e Finéias faziam. Ao contrário, ele permanecia firme nos ensinamentos que ele recebera desde criança. Você vai ver que lendo aqui no capítulo 3, no verso 1, diz assim: o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. E ainda no versículo 7, Samuel não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Ele estava crescendo, recebendo os ensinamentos, mas ele não conhecia. Essa parte aqui do versículo 7 é aquele trecho que narra Samuel, Samuel, e ele achava que era Eli que estava chamando ele, né? Até que na 4ª vez ele responde: fala, Senhor, que teu servo ouve. E aí Deus revela para ele todo o plano que ele tinha para com Eli e os filhos de Eli. Mas fato é que ele, porque foi inculcado na cabeça dele os ensinamentos, os valores, ele foi crescendo diante daquilo que Deus tinha para ele. Então, se a gente parar para ver, Provérbios 22:6 vai dizer assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Lá no Salmo 78, versos do 3 a 8, tem até aquela música que a gente cantava muito na igreja ano passado, do que vimos e aprendemos, do que nos contaram os nossos pais, nós vamos contar às futuras gerações. Esse é o cerne do que está ali, você não precisa abrir a Bíblia agora, mas só para você entender o contexto do que está lá em Salmo 78, entre os versos 3 e 8. Aquilo que a gente aprende, a gente tem que passar para a próxima geração e para a próxima geração. Isso é dever nosso. Se a gente quer que uma história se perpetue, a gente precisa
contar essa história para os nossos filhos, para que os nossos filhos contem para os filhos deles, e assim essa história vai se perpetuando. Samuel, então, ele não se deixava contaminar pelo contexto do que ele vivia, do contexto onde ele foi criado. Já parou para pensar que muitas vezes, quando a gente conta para alguém, para uma outra pessoa, enfim, quando a gente conta sobre uma determinada situação que você agiu da forma certa, tem sempre alguém para te zoar, para debochar de você? Vou criar 2 exemplos aqui. Você está numa estrada seguindo, fazendo uma viagem, enfim, mas está com pressa, tá ali, e de repente tem um carro na tua frente bem devagar. Só que a faixa na estrada é aquela faixa dupla contínua. Você já sabe o que isso significa, você não pode ultrapassar naquele pedaço. Só que você olha e vê que não vem ninguém do outro lado. E aí, o que você faz? Ultrapassa ou espera a linha pontilhada? Tá bom, vamos sair do carro, você está caminhando na rua e você quer chegar num determinado lugar. E aí você percebe na caminhada que o local que você quer está do outro lado da rua, você está de frente. Só que a faixa de pedestre para você atravessar está aí uns 300 metros para frente. E aí, o que você faz? Atravessa ali mesmo ou caminha até a faixa de pedestre? Lembrando que se você caminhar até lá, você vai passar do ponto, atravessa para poder voltar. Quando você está logo de frente, é só atravessar a rua. E aí, o que a gente faz? Pois é, a verdade é que se você procura fazer o certo, de ir até lá, não ultrapassa o carro e conta isso no local de trabalho ou na sua família, se os familiares não forem cristãos, na faculdade, enfim, quando você conta essas experiências, aparece alguém logo para poder zoar você, para encarnar, para brincar, para te mostrar que é isso, cara, tá errado, pô, ninguém ia ver, ninguém ia saber. Só que nessa de ninguém ia ver, ninguém ia saber, por exemplo, se na hora que você resolve ultrapassar o carro lento na sua frente, de fato não vem ninguém, mas tem um carrinho da polícia do outro lado ali. E aí, quando ela te multar, você vai argumentar o quê? É que eu estava errado, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O certo vai continuar sendo certo a despeito do que esteja acontecendo ao nosso redor. O certo sempre vai ser o certo e o errado. Não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso. Então Samuel talvez tivesse um entendimento desse claro, de que ele precisava permanecer fiel àquilo que ele havia sido ensinado. Os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, faziam tudo errado e Eli não fazia nada para poder mudar isso. Ele sabia do que os filhos faziam e não mudavam. Mas mesmo assim, a história vai continuar, se você continuar lendo sobre a vida de Samuel, você vai perceber que ele fazia o oposto. O que era certo era o que ele fazia. Ele não se deixava levar pela condição ou pelo momento. O certo era o certo a despeito de qualquer situação. Mas lembrando do que eu falei no ponto anterior, até para se posicionar da forma certa, até para se posicionar no que é certo, você precisa fazer da forma certa, senão você perde a pessoa pela qual você vai transmitir a verdade. E o terceiro e último ponto que eu queria trazer para você é: não haja por impulso. Então a gente viu, diante da humilhação, não reaja, espere e permaneça firme. A gente viu, não se deixe influenciar pelas circunstâncias, né, ao nosso redor. E terceiro ponto, não haja por impulso. Bom, eu vou caminhar um pouco na história mais para frente. Tá? Os filisteus entraram em guerra contra os israelitas, que foram derrotados, e sem entender por que perderam, olha isso aqui, os anciãos mandaram que trouxessem a Arca da Aliança para o local da guerra, porque eles achavam que ali, com a Arca da Aliança ali, eles iriam vencer. A presença do Senhor estaria com eles ali e aí eles venceriam. Então trouxeram a Arca da Aliança e trouxeram Ofni e Finéias. Bom, para resumir a história, os filisteus, por medo da presença da arca, resolveram atacar logo e foram com tudo que eles podiam e acabaram com os israelitas ali. Eles mataram Ofni e Finéias e levaram a arca da presença do Senhor, a arca da aliança do Senhor. Quando ele soube disso, ele tem uma morte trágica, né? Quando ele soube disso, que a arca tinha sido levada, seus filhos tinham morrido, ele cai, quebra o pescoço e morre. A sogra de Eli, que estava grávida, quando soube, fica nervosa e vai dar à luz, né? E com muitas dores dá ali à luz a um filho. E qual é o nome do filho que ela dá? Porque ela descobriu que seu sogro tinha morrido, seu marido tinha morrido, né, Finéias, e que a arca da aliança tinha sido levada. Ela virou e botou o nome do filho de Icabode, que significa a glória de Deus se foi de Israel, porque a arca de Deus foi levada. Que esperança, né?
Que esperança é essa? A arca de Deus foi levada. A presença de Deus, a glória de Deus não está mais aqui entre nós. Tudo porque agiram de qualquer forma, sem estratégia, sem uma visão clara do que fazer, tentaram fazer qualquer coisa. E aí perderam a arca da aliança. E aí eu falei que eu ia terminar com duas ilustrações sobre Samuel e sobre Davi. Bom, o tempo passou, mas a história caminhou e o povo começou a clamar por um rei. Como todo mundo tinha um rei, por que só a gente não ia ter rei? Então eles começaram a querer que se estabelecesse um rei sobre a vida deles ali, sobre Israel. E aí Deus então fala para Samuel que ungisse Saul como rei de Israel. Eu estou caminhando bem para frente da história porque não dá tempo da gente detalhar tudo, mas você pode ler depois com calma toda a história para entender o contexto direitinho. Mas nós chegamos no ponto então em que Saul está como rei. E o tempo passa mais um pouco, 2 anos já se passaram e Saul resolveu então atacar os filisteus. Ele já era rei, já estava reinando há 2 anos e resolve uma estratégia nova para atacar os filisteus. E aí qual a estratégia dele? Ele vai com um grupo e Jonatas, seu filho, vai com outro grupo para atacar. Quando eles se deparam com a quantidade de filisteus, eles começam a tremer na base. E aí a Bíblia conta lá em 1 Samuel 13, no versículo 6, que os soldados começaram a fugir se escondendo em cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. Eles se esconderam em tudo que era lugar que foi possível. Imagina, eles se depararam com uma quantidade enorme de soldados contrários, saiu todo mundo com medo para o primeiro buraco que eles podiam se esconder. E foi isso que aconteceu. E aí Saul, quando começou a perceber que estava perdendo seus soldados, ele pensou, eu vou entrar em guerra com os filisteus, mas eu ainda não busquei o favor do Senhor. Eu preciso então oferecer um holocausto para ele. E foi isso que ele fez. Ele esperou os 7 dias que ele tinha combinado com Samuel. Como Samuel não chegou, ele foi lá e fez o holocausto e a oferta pacífica ao Senhor. Veja bem, entenda isso aqui, ele foi tentar agradar o Senhor. Ele achou que isso era o certo, mas o combinado era que ele esperasse Samuel. Ele não esperou. E aí quando Samuel chegou, logo depois de ele ter feito a oferta, Samuel fala assim para ele, porque você agiu como um louco, a vitória que era certa nas tuas mãos não vai acontecer. Ele achou que o que ele estava fazendo era bom, mas porque ele agiu de forma errada, a vitória escapou pelas mãos. Caminhando lá para 2 Samuel, agora Davi, que é o rei, ele, quando vence os filisteus, ele reúne um grupo de cerca de 30 mil homens para trazer de volta a Arca da Aliança. Eles pegam a Arca da Aliança, colocam num carro, e Uzá e seu irmão Aiô que vão conduzindo esse carro. A Bíblia diz que é um carro novo. E quando eles chegam em um determinado ponto da cidade, do trajeto, que é a Eira de Nacron, se eu não me engano. Esqueci o nome aqui da cidade e perdi. Aqui, a Eira de Nacon. Os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a arca foi tendência natural, chão. E Uzá, numa boa intenção, tenta segurar a arca para a arca não cair. O que acontece nessa hora? Bom, você conhece a história. Ele foi fulminado na hora. A Bíblia diz lá que a ira do Senhor, na hora, se acendeu e ele consumiu Uzá naquele momento ali. Mas espera aí. Ele teve uma boa intenção. Ele não queria deixar que a arca do Senhor caísse no chão. A verdade é que boa intenção não é o suficiente para que se cumpram os planos de Deus nas nossas vidas. Para que o propósito de Deus se cumpra, não é necessário apenas boa intenção. Na verdade, tudo começou de uma forma errada, porque Davi, quando foi para buscar, ele foi numa alegria danada. E a Bíblia conta que eles estavam voltando nesse trajeto, fazendo festas e mais festas. Só que ele fez da forma errada. Para começo de conversa, era a função dos levitas carregarem a arca. E eles carregariam no ombro. Imagina os levitas carregando no ombro. A chance da arca cair no chão era muito pequena. Agora, numa carroça, qualquer buraco poderia fazer ela tombar. Deus é estratégico em tudo que faz e tem um porquê para tudo que ele faz. Não adianta a gente tentar fazer as coisas para dar uma ajudinha para o Senhor. Cara, existe um propósito, existe um caminho. A gente precisa seguir nesse propósito, nesse caminho do Senhor. Deus é tão misericordioso que mais à frente, Davi, e por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Primeiro ele ficou com raiva com Deus, chateado e tal, mas depois ele foi entender como é que ele se faz a pergunta, acho que no versículo 9 ele pergunta, então como é que eu vou trazer essa arca? Aí ele abandona a arca lá e tal, aí depois ele entende
ele deve ter consultado ali na história como era o processo certo para carregar a arca. Fato é que quando ele teve o favor do Senhor, quando ele entendeu a forma certa de carregar a arca, aí sim ele pôde trazer a arca de volta para Jerusalém, e a Bíblia conta que eles foram fazendo uma grande festa, uma linda festa no caminho até chegarem em Jerusalém. O que eu quero te chamar a atenção é que muitas vezes nós vivemos como Saul, que ao nos vermos no meio de uma situação difícil, a gente tenta fazer do nosso próprio jeito. Ou como Davi, que antes de saber como fazer, sai fazendo. As duas formas estão erradas. A gente precisa primeiro saber o que fazer, como fazer e a hora certa de fazer. E o meio certo de fazer. A gente precisa ter a direção divina para não pagar um alto preço como consequência de uma escolha errada. Para concluir, caminhando para o final dessa mensagem, eu quero que você pense nós precisamos estar dispostos a ouvir o que o Senhor tem para nós, pois Ele deseja se relacionar conosco. E assim faremos as escolhas certas e viveremos os planos de Deus para as nossas vidas. Saul e Davi fizeram o que eles achavam que era certo, mas aos olhos de Deus não era. Nós precisamos fazer o que é certo, inclusive certo aos olhos do Senhor. Onde a gente acha essas respostas? Lendo a palavra do Senhor, buscando Ele em oração, ficando quieto para ouvir o que Ele tem para dizer. O Deus que falava no passado é o mesmo Deus que fala hoje e vai falar amanhã. O Deus que fez milagres no passado, Ele faz milagres hoje e vai fazer milagre amanhã. Esse é o nosso Deus. A gente só precisa se colocar à disposição, abrir os nossos ouvidos e prestar atenção no que Ele tem para falar. E aí, só dessa forma, nós vamos conseguir crescer em meio às adversidades. O que Deus promete, Ele cumpre. Não importa o tempo que passe, o que Deus promete, Ele cumpre. Se nós aprendermos, então, a permanecer firmes, sem reagir diante da humilhação, se nós entendermos que nós não podemos nos deixar influenciar pelo contexto onde estamos inseridos, e que tão pouco nós devemos agir por impulso, leve o tempo que levar. O que Deus prometeu, Ele vai se cumprir. E aí nós vamos poder dizer, como o próprio Samuel diz, em 1 Samuel 7, na parte B do versículo 12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que esta seja a nossa oração, tendo sempre a certeza de que vale a pena esperar e confiar no Senhor. De que vale a pena entregar tudo nas mãos do Senhor. Deus vê o nosso coração. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel mesmo, 16:7, que Ele não vê como o homem vê. Ele não vê pela ótica humana. As adversidades podem ser gigantes. O que tem contra a gente pode ser enorme. Deus nunca vai olhar pela ótica humana. Deus vê o nosso coração, a nossa intenção. Então é importante a gente pensar nisso e ter isso sempre em mente na hora das nossas reações. As nossas reações dizem muito sobre nós. Então eu queria terminar esse momento fazendo dois apelos simples. O primeiro, eu quero fazer para você que está nos ouvindo e que não faz parte de nenhuma igreja evangélica. Talvez você possa achar que caiu de paraquedas aqui nessa transmissão desse culto. Deixa eu te dizer uma coisa, não foi de paraquedas, não foi por acaso que você chegou até aqui. Talvez você tenha crescido ou tenha vivido num contexto onde pessoas digam que você não vale nada, não tem valor nenhum, que você é um acidente, é fruto de um mero acidente, de um acaso. Ninguém é fruto do acaso. Todos nós somos filhos de Deus, somos obras de arte desse perfeito Criador. Então, tudo que você precisa fazer é entregar o seu coração para o Senhor, reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus, que isso te faz uma nova criatura. A nossa tendência certa era o pecado, a morte eterna. Mas porque entendemos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, entregamos nosso coração para o Senhor, hoje nós temos como futuro, como alvo, a vida eterna com Cristo Jesus, face a face com o Senhor, adorando a Ele, num tempo onde não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter nenhum tipo de traição, de humilhação, de vergonha, nada disso vai acontecer. Nós estaremos diante do Senhor apenas declarando que Ele é santo, 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 santo. Se você quer ter essa certeza, entrega a tua vida ao Senhor. Aqui por onde você deve estar assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook,
Escreve aí que você precisa de oração, que você está se colocando diante do Senhor. Liga para a igreja, vai no aplicativo da igreja, tem um local lá onde você pode colocar. Não fica de fora. Deus tem algo para falar com você. Deus tem algo para fazer através de você. Você não é fruto do acaso. Você é obra perfeita do Criador de tudo que há de mais belo nesse mundo. Então, o Deus que é tão perfeccionista, que faz... Nessa constelação, quando a gente olha para o céu e vê aquela quantidade de estrelas, Deus sabe todas elas pelo nome. Deus ia fazer a gente por acaso? É claro que não. É claro que não. Então, entrega a tua vida para o Senhor. Queria orar rapidamente por você e depois eu quero fazer esse segundo apelo. Pai, eu quero nesse momento colocar no teu altar a vida das pessoas que estão assistindo essa mensagem, seja agora, ao vivo, na hora da transmissão do culto, ou num outro momento mais tarde. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Deus. Toca nesses corações, resgata-os para a glória do Teu nome, Pai. E que ao se dedicarem a Ti, ao se entregarem a Ti, possam desfrutar dessa paz que excede a todo entendimento, que eles possam ser retirados de sei lá qual for o jugo de opressão, de mentira no qual essa pessoa esteja envolvida, que as cadeias se quebrem em nome de Jesus. E que eles vivam um caminho a partir de agora, um caminho que Te agrada, um caminho que produz vida, um caminho que produz alegria, que produz transformação, que produz vida nova. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Creia nisso. Deus é um Deus de recomeços, de novas histórias. E por fim, eu quero me dirigir a você que, como eu, já é um cristão aí, talvez mais experimentado na fé, já está há mais tempo aí na caminhada cristã. Eu queria só te chamar a atenção que quando essas adversidades que nos tiram o fôlego, que nos tiram a paz, surgirem na nossa frente, que você não se esqueça, que você nunca se esqueça, que no Senhor nós podemos todas as coisas. Que tudo que nós precisamos fazer é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiando nele, esperando, porque de fato o mais é com Ele, Ele vai fazer. Lembrando sempre que a palavra nos exorta que é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez essa adversidade te coloque numa situação onde você tem que fazer uma escolha de obedecer, de ir contra a corrente. Peça orientação a Deus para fazer da forma certa, para que você não saia atropelando os outros aí nessa busca para fazer o que é certo. Mas peça ao Senhor que te dê sabedoria para fazer a coisa certa, da maneira certa, segundo a ótica dele mesmo. Sabendo que os planos do Senhor sempre vão se cumprir. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. E eu queria então terminar esse meu momento. Queria que você ouvisse essa canção que vai ser tocada agora aqui. Que quando essa canção for sendo ministrada, que ela fale ao teu coração. Seja você já cristão experimentado na fé, seja você um novo convertido ou ainda um nem convertido. Mas ouça essa canção e deixa ela falar ao seu coração e deixa ela te mostrar o quanto Deus te ama, o quanto Ele quer se revelar a você e o quanto Ele tem certeza dos planos dele sobre a tua vida. O que Ele prometeu, Ele não deixa de cumprir. Leve o tempo que levar. Que Deus te abençoe, que a bondade e a misericórdia do Senhor te alcance aí onde você estiver e que essa paz que excede todo entendimento, que essa alegria genuína do Senhor inunde o seu coração nesse momento. Que Deus te abençoe. Paz. Porque eu sempre cantei aqui, mas nunca tive o objetivo de gravar. Gostava de cantar só e Deus tem colocado muitos projetos na minha mão, não só aqui na igreja. E assim, pô, a gente tem sonho, a gente almeja vários sonhos, mas de repente não é o que Deus quer. E a gente tem que estar sempre disposto para ouvir a voz de Deus, para saber o que Ele quer para as nossas vidas. Essa música diz mais ou menos isso, que a nossa vontade de Deus tem que ser deixada de lado. É bem difícil, mas a vontade de Deus eu creio que é melhor, porque Ele sabe de tudo, sabe a nossa presença, sabe o nosso futuro. Deus tem um plano pra minha vida.
e questionar tantos problemas e sofrimento. Penso em desistir, não posso suportar. Lanço sobre ti os meus temores, sei que em ti eu posso confiar. Vou viver os sonhos que tu tens pra mim. Teu amor me faz prevalecer. Tudo que Deus separou pra mim, na hora certa vai se cumprir. Confio nele, não me abalarei. Em sua palavra vou permanecer. Tudo que Deus separou pra mim, na hora certa vai se cumprir. Confio nele, não me abalarei. Em sua palavra vou permanecer. Deus tem um plano pra minha vida, que eu posso até não entender e questionar tantos problemas e sofrimentos. Penso em desistir, não posso suportar.
Amém? Louvado seja o Senhor por essa palavra. E que o Espírito Santo possa ter encontrado você aí hoje. Através da ministração dessa palavra, que Deus possa mover, que Deus possa trabalhar o teu coração. Que essa noite seja uma noite de vitórias do Senhor. Se você essa noite foi impactado por essa palavra, se você hoje toma alguma decisão na tua vida mediante a orientação do Espírito Santo, nos procure. Você vai encontrar aí no vídeo, né, um espaço onde você pode entrar em contato conosco, onde você pode pedir uma oração, onde você pode conhecer a Jesus melhor. E esse é o nosso desejo. É de que no momento em que você toma essa decisão de estar conhecendo a Jesus, nós podemos caminhar com você. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele seja sobre você, que a graça do Senhor seja sobre toda a igreja do Senhor e que a tua semana, querido, possa ser uma semana de bênção. Nós vamos ter ainda muitas lutas, né, nesse momento pelo qual nós passamos, e fica aqui aí a nossa recomendação para que você tome todo o cuidado necessário, né, saindo de casa apenas, né, se necessário for, mas se não, mantenha-se em segurança, né, e tomando todos os cuidados necessários. Então, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Ele te dê, né, esse início de semana e esse início de mês, né, de uma forma abundante, sobre o cuidado dEle, sobre toda a proteção dEle. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, louvado seja o Teu nome, por esse momento que nós temos, de mais um momento de ministração da Tua palavra, mais um momento, ó Deus, de culto ao Senhor, na nossa vida de adoração, e que o Senhor continue falando a cada um de nós. Através da ministração de cada pregador, que o Senhor possa usar cada um como teu instrumento, para levar, ó Deus, a cada coração, essa ministração do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos por todo o cuidado, por toda a proteção que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Continua cuidando das tuas igrejas, ó Pai. Continua com a tua mão de proteção e cuidado sobre cada um. Sendo assim, ó Pai, nós te agradecemos por isso, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Ele levante sobre você o seu rosto e lhe dê a sua paz. Amém? Até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo.